Aqui estamos mais uma vez sozinhos. Tudo isto é tão lento, tão pesado, tão triste. Dentro de pouco tempo estarei velho. Tudo então se acabará. Tanta gente que passou aqui por este quarto. Disseram coisas. Não me disseram grande coisa. Foram-se embora. Envelheceram. Tornaram-se lentos e miseráveis, cada qual no seu recanto da terra. Não consegui pregar olho esta noite. Tenho o corpo cheio de bagas vermelhas. Coço-me com a ponta dos dedos, ao de leve para não provocar feridas. Se meto a unha e é uma tentação, estou feito. Seriam 3 da manhã quando saí para a rua. A cabeça latejava por dentro. Já não podia mais. Ainda os sentia a passear em cima de mim a esfregar as patinhas de satisfação. Esforçavam-me por não fazer bolir um pintelho e de repente, zás. Acendia a luz, sacudia os lençóis e punha-me a vasculhar a cama toda que nem doido. Nem um finalmente esborrachado entre as minhas unhas que esguichasse sangue por todos os lados. Só se aventuram às escuras os cobardes. E mesmo assim devem vir camuflados, cobertos pelo pó das frinchas e dos recantos bafiantes do quarto. Largar um fósforo a isto tudo, atear fogo à palha podre do colchão e dançar de alegria no meio das labaredas enquanto os ouço crac, a estalar como castanhas ao lume. A umidade vinda do rio encharcava-me os ossos. Deixei de ouvir as badaladas da sé. Acabou-se-me o tabaco, o que ainda assim foi o pior de tudo. A comichão já não me incomodava muito, a não ser nas costas das mãos. O ardor nos tomates só começou mais tarde, pela manhã, se não estou em erro. Rabiei durante não sei quanto tempo. Não se via viva alma, nem um ladrão de carros para dar 2 dedos e cravar um cigarro. Por fim, lá topei uma padaria aberta. As carcaças caíram-me na fraqueza. Costume. Tenho um pacote de manteiga escondido no meu quarto. Aposto que a puta da velha não me encontra nem que viro tudo do avesso. Já não caio noutra. Senhor João, o quarto não tem serventias. A velha descobriu um cacho de bananas podres em cima do guarda-fato e foi um pandemónio. Não volto a comprar bananas da Colômbia. Compram-se ainda verdes e 2 dias depois estão completamente podres.
percevejos. Percevejos na minha casa. Nem sonhe, Sr. João. Não sonhei, Dona Violeta. Às vezes em casas velhas. Casas velhas. Barroca, Sr. João. Isto foi casa de marqueses e marquesas, de príncipes de Portugal. Por ser velha, é que andam de olho nela. Oh, Dona Violeta, eu não queria... Senhores estrangeiros e tudo. Grandes estudiosos. Eu sei, Dona Violeta. E até a televisão já cá veio. Querem ver? Que vejam. Não tenho nada a esconder. Fotografem-na à vontade. Sempre num brinco, venham à hora que vierem. E não é só a puxar o lustre à mobília para regalo do olho que se conhece o asseio, Sr. João. Limpa a mobília com óleo. Lembra, Sr. João? É debaixo das camas. Debaixo das camas. Não leva mal a franqueza. Que a porcaria se amontoa. Aquele cotão que até se entranha nas vassouras. Oh, Dona Violeta, eu não queria... Não, não e não. A hipótese é pôr de lado. Se por acaso isso acontecesse, os demais hóspedes queixar-se-iam. Não se esqueça que o quarto da minha Julieta é quase paredes meias. E o meu próprio. Os quartos são diariamente arejados. Estão cheios de luz. O sol bate-lhes todo o dia. Sem duvidar do Sr. João e sem ofensa. Isso não será uma alergia. Devido a qualquer coisa que o Sr. João tenha comido. Ou então a bicho apanhado na Inseto rua. hemíptero, parasita do homem. Sabe Deus onde. Designação extensiva aos hemípteros que exalam cheiro fétido. Percevelho. Percevejo do monte. Nome vulgar de uns hemípteros de cheiro fétido da família dos pentatómidas que se alimentam de sucos dos vegetais e dos quais alguns são muito comuns, como o que também se chama fé da velha, fede, fedelho, etc. Do latim, pulis mais... Pulis mais fétido. Não estou a perceber nada disto. Mayakovsky chama-lhe Punésia normalia. Isto fica aqui entre nós, para que não se alarmem os demais hóspedes e a vizinhança. Eu não queria que a menina Julieta vertesse lágrimas amargas de vergonha, agora que está quase a acabar as novas profissões. E tem aquela coisinha certa na PSP. E como é que vai o clarinete da menina? É uma paixão. E vai dando para os alfinetes. Providências. Substituição imediata por um Soma-Uma. Uma grande desinfecção de alta a baixo com criolina. Quanto ao Sr. João, melhor é despir-se todo. Dar uma roupa que traz para lavar. E um grande banho, que não precisa de pagar já. Depois uma fricção com álcool pelo corpo todo. Só visto. Contado não se acredita. A bicharia que por aí anda. Está sempre ocupada. A esta hora só podem ser as madamas. Oh, passaroco. Quase esqueceram outra vez de dar à pista. E água cheia de penas. Que infelicidade. Esta Violeta. Deve ter ido à praça.
Só se for para comprar umas covitas, que o azeite e o bacalhau sou eu que forneço. E não é do Artida. Norueguês e ao preço do escamudo. Os nossos americanos. Pode estar descansado que eu não me esqueço. Eu tenho aí uns dinheiritos da pensão a receber e ainda hoje lhe é de arranjar um pacote. Chesterfield ou Luxtrack. Tanto faz. É para queimar, não é? Está aflito. Eu tenho medo é que o banco feche. Vou andando que se faz tarde. Pintilhinho, pintilhinho. És tão lindinho, tão lindinho. Ó Vasco, dá-me um português suave com fio, se não te importas. Português suave com fio. Sim, senhor. Está coxo? São as esquinas dos móveis. Sempre aos tropeções. Pouco espaço tem o quarto. Havias ver o meu. Tenho uma pechincha para si que me arranjou o Emanuel. Um rádio. É pilhas. E não se pode ligar à corrente. As pilhas vão-se num instante. Como a vida. São 2 dias, apesar da longa duração. Mete-se um transformador e tudo se resolve. E a velha assim não dará por nada. Ela é um bocado desconfiada. Mas se esconder o transformador, estou convencido que não irá ter problemas. O consumo é muito pequeno. São rádios que não gastam quase nada. É pena. Mais uma vez se prova que o crime não compensa. Não sinta remorso. A Violeta está cheia dele. Aquilo é só fingimento e ruindade. Também não é tanto assim, Sr. Adão. Ah, hã? Caríssimo João de Deus, isso é reumático ou venérea? Coisa é que me apareceu nas brilhas. Nas brilhas, como se diz no Porto. Manda vir qualquer coisa que se trinque. Não me apetece, Ferdinando. Tenho a boca a arder e custa-me um bocado. Estamos é todos podres, é o que isso quer dizer. E a tua mãe? Vai andando. Madre de Deus, há só uma. Nunca o esqueças, filho.
O que é que vês? Vejo um tipo vagamente parecido com o Bob Kennedy, sentado no meio de duas gajas que não são nada ao meu género. É ele, o nosso pássaro. Quando o conheci era mais novo e usava barbas. Essa fotografia foi tirada recentemente num restaurante de luxo em Estrasburgo. O que é que vês mais? Estão bem dispostos. A postura tem qualquer coisa de orgia romana. Devem estar bem comidos e bem bebidos. A figura da direita parece, todavia, aliada das outras, que é natural. Está a fixar a objetiva, mas não parece incomodada. Ergue a taça, está a brindar ao fotógrafo. E esta? É forte. Lá isso é. O social está outra vez na moda. Deu-me foi uma trabalheira dos diabos. A saber, a rapariga não estava prenho, por menos que se visse. E os miúdos não queriam dar para ali pelo Oléu. Mas é uma fotografia inadjetivável. Fazemos uma fotomontagem, uma caixa a toda a largura, mancha vermelha a escachar, o salta-pocinhas. Poça, Ferdinando. Isso é bom para o povo. É este povo, estas crianças que chafurdam na lama do crime que o salta-pocinhas representa. Quero que me dês o paralelismo e me pintes os contrastes e me introduzas um tom coloquial para parecer que estiveste em loco. Os corpos esquálidos por um lado, os braços lascivos das pegas do mercado comum por outro. Trata-se de uma profissão que foi sempre razoavelmente comunitária, Ferdinando. Apesar de a fotografia não fazer prova profissional, como tu bem sabes. Questão secundária. A decisão cabe ao leitor e o nosso papel é não lhe defraudar as expectativas. O que pode não ser verdade a esta mesa passa a sê-lo, uma vez impresso e tornado público. As aparências desiludem, Ferdinando. Blá, blá, blá. Não estragues a tua vidinha, filho. Preciso urgentemente deste material parado. Preciso urgentemente de um adiantamento. 20. 20. Levas 5 e vais com sorte. O resto para a semana, quando entrega o trabalho. Um bocado de arrasca de massas. Seja mal, meu filho. À rasca, estamos nós todos. Já uma vez te faltei? Não tens recebido sempre a tempo e horas? Resto para a semana. Se não estouras tudo e não fazes nenhum. Posso ao menos ficar com a fotografia dos miúdos. É artística. Sempre é um souvenir. A Revolução ou o Calvário? Pasme-se e leve o diabo à escolha. Autógrafo e tudo, meu querido. Para o meu amigo de Deus. O problema é que já não é Etiópia. Que a Cruz Vermelha e as sucessivas assistências sociais não resolveram, acabou de vez graças aos ciganos. Pois é, meu filho. Os ciganos não inventaram a pólvora, mas inventaram o fato de treino ao preço da uva mijona. Toma lá esta e mete-a no cu. Como com regularidade. Nunca tenho horas e às vezes esqueço-me de comer. Ora, nunca mais. Mas... E desde que tem a boca neste estado? Custa-me mastigar, só consigo engolir coisas líquidas. Febre tem tido? Não tenho termómetro, mas acordo com o pijama todo encharcado. Presumo que suo de noite. Agora arrepios e os testículos doridos só desde hoje de manhã. Parece que levei uma sova. Tem sido uma pessoa saudável. Nunca tive assim nada de grave. Mas
preciso de arranjar os dentes. Pois isso convém, o mais depressa possível, porque é um foco de infecções permanente. Nunca apareceu dos pulmões. Só do tabaco. Na sua família, conhece algum caso? Tive um tio que morreu de tuberculose no Aljube. Dizem que da unidade. Fez tropa? Faltavam 400 gramas. Resumindo, o senhor tem febre, tem dores na boca e nos testículos. Tem notado alguma coceira urinária? Tem notado algumas modificações na cor da urina? Não, assim do pé para a mão. E diarreia tem tido? Só uma aguadinha. Baixa as cuecas e deite-se, faz favor. Os braços. Se isto fosse sempre assim, era uma corta lição. É grave, Sr. Doutor. O senhor é beneficiário dos serviços médico-sociais? Não, não sou. O senhor tem uma vitaminose grave e tem uma infecção aguda no epidídimo. Não é nos testículos. Não, é uma coisa mais superficial. Então, e o inchaço, Sr. Doutor? A célebre hortaliça. Isso é do processo inflamatório. Eu receitei-lhe aqui o anti-inflamatório, o senhor tomar. Vai tomar um antibiótico 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Vai tomar um xarope multivitamínico, que tem uma ação direta sobre a mucosa bucal, por causa das feridas que apresenta. E vai levar uma injeção endovenosa 1 vez por dia. Vai seguir uma dieta líquida estrita, constituída por caldos, iogurtes, sumos e muita água. E se sentir algum incómodo a andar, vai a uma farmácia e compra uns suspensórios para lhe aconchegarem em essa tomatar. 2 ou 3 vezes por dia arranja um pequeno recipiente com água, põe umas pedrinhas de gelo e dá-lhes molho. What's that? Dad, what you got in your hand? A picture. A Senhor picture João, what? A picture. já tem o seu quarto arrumadinho. Vou só de somar uma e tudo. Paris? Vamos às compras. Um rádiozito dos do Sr. Emanuel. São de confiança. E o consumo, Senhor João. Esteja descansada, que é pilhas. Sempre é uma companhia. Nada de serventias, Senhor João. Esteja descansada, são coisas de farmácia. Está doente. Nada de grave, são os revigorantes. Veja lá a saúde. É o bem mais precioso que nós temos. Graças a Deus. Comigo é esta tosseca que me não larga. E a propósito, não encontrei o homem dos cigarros, mas não me esqueci. Vai uma bisca, Sr. João. Mas não. Muito obrigado, Sr. Irmão. Boa noite. O que é que se passou? Nothing on it. Let me see. Well, why the hell would you want to buy a vacant lot in Paris, Texas, for Christ's sake? Forgot.
toca-me uma clarineta. Então, e o solfejo? Foi bom. Fiquei com uma grande dor de cabeça. Boas noites, benzinha.
ainda o boletim hidráulico do Ministério da Agricultura. A telenovela Sassaricando, às 20h15. 21h05, vamos jogar no Toca Bola. 21h25, em votação esgotada, o filme Deus sabe quando planeia. Por 24 horas, irá para lá à meia-noite e o remate, quando passarem 35 minutos. E agora as despedidas. Na emissão de quarta-feira, o destaque vai sempre para a votação esgotada. Logo será a oportunidade de ver o filme de Vicente Pinhal e Deus sabe quando planeia, com França Sinatra, Tim Norte e Michel Leclerc. Mas até então, as despedidas da equipa que esta noite trabalhou para si. Boa noite, até logo às 9 da manhã. Magrinhas, o que eu nasci ontem. Toda velha. Ver para crer como São Tomé. Eu não vejo nada. Só se vou. Os percebes, não vou. Quer um chazinho, Sr. João? Não, obrigado, queria lume. Sirva-se, sirva-se. Faz fazer o que não falta. O Sr. João dormiu bem, não dormiu? Vê-se logo na cara. Lá dormir bem, dormi. Mas o quarto na luz. O Sr. João fica com a luz acesa até às tantas. Não pode imaginar as contas que me aparecem todos os meses. A vida está pela hora da morte. A luz faz-me um grande transtorno. E não é todas as noites. Não me importa nada de dar mais qualquer coisinha. Ah, isso é outra conversa. Por hora bastavam umas pedrinhas de gelo. Não me diga que também está com hemorroidas. Às vezes também me apoquentam. Não posso comer nada condimentado, pimenta nem cheirá-la. Felizmente, não é nada disso. É só um inchaço no joelho. Tenha muito cuidado com o joelho. É um sítio muito sensível. Olha, eu tenho uma amiga que deu uma pancada e até... Essa história da sua amiga, conta-me depois. Estou cheio de pressa, dona Violeta, desculpa. Sim, mas melhoras, Sr. João.
pedaços de segurança. Pega, Pompom. Está sem apetite nenhum. Esses queixos são muito piqueiros. Só comem o que lhes dá na Real Gana. É muito goloso, mas tem andado um bocadinho murcho. É como eu. E mal habituado. É tão engraçado quando se põe assim nas patinhas. Então sou Laurindo, e o nosso Benfica. Uma miséria. Lá se vai arrastando pelos relevados. Eles querem é gajas e boa vida. Brasileiradas. Mãe. Estás mais magro, João. Não tens passado bem. Tenho andado um bocado adoentado, mas nada de cuidados. E a mãe? Passo dormindo com os bicos de papagaio. Mas o médico é muito bom e não me leva a nada. Receitou-me os comprimidos para as dores, mas dão-me sonolência e tonturas. Não dás um beijinho à mãe? Deixe-te lá mexes. Há tanto tempo que não vinhas ver a mãe. Ainda não recebi uns dinheiritos que me devem. Precisas de dinheiro, não é? E os trocos? Não tenho mais. Estou cheio de pressa. Quando é que vens ver a mãe outra vez, João? Um dia destes. Ouvi dizer que fazes broche, Evelyn. Eu não vou pôr isso na minha boca até estar casada. Mas chupaste-lhe o caralho, não chupaste? Não me lembro. Estava bêbada. Vá, lambe.
Isto numa casa de hóspedes, ninguém sabe a que é que está sujeito. Quem são os hóspedes? De onde vêm? O que fazem? Vai lá saber-se. Desde que paguem a tempo e horas, a vida de cada um é com cada um. Eu, antes de os aceitar, dou muita importância ao aspecto. Olho-os bem nos olhos, vejo logo se são limpos ou se estão habituados a pocilgas. Apalpo-lhes as maneiras de acordo com o meu sentir. É pelo aprumo que sei se são não educados e respeitadores. Às vezes o diabo tece-as, engana o mais pintado. Eu, dentro da minha modéstia e limpeza, tenho feito tudo, possível e impossível, para impedir que a casa que tenho e propostas não me tenham faltado, graças a Deus. Seja da igualha de tanta casa que por aí há. Uma filha para educar à custa de sacrifícios que nem Deus sabe. Uma menina séria e católica, que toca clarinete como os anjos. E como todos vós sabeis, está quase a ser doutora nas novas profissões. Foi apanhada no arco de Jesus a abocanhar o clarinete do Messias. O meu sonho é vê-la casada com um homem de bem. Um homem carinhoso e que, acima de tudo, goste dela. Não é preciso que seja muito rico. O dinheirinho nem sempre traz a felicidade. Eu não hei de fechar os olhos sem haver de flor de laranjeira e de véu branco. É por essas e por outras que eu não consinto a curta permanência. Mas dá dinheiro. Pois dá. E o trabalho que dá. Nem eu tenho pessoal para tanto. Os tempos do Wolfram já lá vão. A senhora Margarida está farta de saber que eu também sou pelas mais amplas liberdades. Se for um casalinho novo, de estrangeiros, ou coisa parecida, alguém com quem se possa conversar, ainda posso fechar os olhos de vez em quando. Esses, de mochila às costas, nem pensar. As doenças que por aí andam. Também não se pode ser ferro. Não temos nem inquisição. E o país sempre prospera, como diz o Dr. Cavaco. Mas completamente de acordo. Tirou umas palavras da boca. Eu não tenho a menor razão de queixa do Sr. Laurino. Nem dele, nem dela. Diga o que disserem. É muito boa rapariga, a Mimi, de dar tudo. É chulo! Isso não sei. Em minha casa não há poucas vergonhas. Eu, ao princípio, não os quis aceitar por causa do cão. A verdade é que o bicho não dá trabalho a ninguém. Agora, o que terá feito ou não para a polícia o levar, isso é da minha conta. Eles agora também levam tudo. Só não levam esses drogados para aí andam. É chulo! Claro, desleque ele. Somos todos inocentes, meu caro senhor. Todos inocentes. Cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Deus sabe de todos. Linda luz esta que se pôs. Ao pé do Tejo é um deslumbramento. E além disso, a música enche a casa toda. Sentimos-nos transportados. São arpejos. Não causei distúrbio? Não, chegou no intervalo. Antes assim. É sempre mau quando tantas vezes, sem querer, alguém nos corta a inspiração. São os impromptos da vida. Se me é permitida a recorrência musical. Andando, senhor maestro, diga lá. Ofereceram-me 2 bilhetes para o filme de hoje à noite no São Jorge. Dizem que é muito bom. 5 estrelas, para quem gosta de filmes românticos. Europeu ou americano? Americano. Gosto de ambos, cada qual no seu género. E então? E então é assim. Se por acaso a menina Julieta não tiver outros afazeres... Não tenho outros a fazer. Talvez não se importasse de vir. Dizem que esta noite não vai chover nem nada. E para si? Vai para a Suíça. Capote. Há mais uma? Eu não fiz a digestão. Acho que vou dar uma volta para desmoer. Uma colherzinha de bicarbonato.
Não se incomode, Sr. Armando. Mas está zangado comigo por eu ter ganho, pois não? Eu? Nem penso nisso. O Sr. Armando ganhou porque joga melhor. É a sorte do jogo que dita tudo. Quem ganha e quem perde. Quando é que jogamos outra vez? Olha que eu não me esqueci dos seus cigarros, ouviu? Estou a fazer sempre por trás. Chama-me Mimi. Os polícias estão sempre a embirrar comigo. Porque julgam que eu sou menor. Pareço mais nova do que sou. Que idade me dá? Não sei. 23, 24 anos. Mais. As senhoras nunca devem dizer a idade. Tenho vergonha. Não sei porquê, não sou capaz. Tenho vergonha. O senhor foi muito bom a me acompanhar e dizer que era meu tio. Ainda não tem idade para ser meu tio. Tenho idade para ser tio de toda a gente. A idade não conta. O que conta são os sentimentos das pessoas. Tenho mais idade do que sentimentos. É a minha maneira de ser idoso. Dá-me licença que lhe ofereça um copo? Só bebo às refeições. Em tudo o mais, sou um abstêmio impenitente. Mas brindo para lhe fazer companhia. Então não. Outro igual. Sabe que o conheço? Não costumo vir muito por aqui. Mas a sua cara também não me é estranha. Vejo sempre na rua ou na leitaria. Reparei porque anda sempre sozinho, nunca fala com ninguém. Falo, mas ninguém dá por isso. É, sempre sério, de cabeça baixa. No chão é que se encontra tudo. E não tenho vida para olhar para cima. A circulação da luz perturba-me. Vivemos na mesma casa. Realmente não vejo ninguém. Sim. Não diga nada da minha vida, agora que já sabe. Lá em casa. A senhora nem sonha. Sou um túmulo. Tenho confiança. Não sei porquê, mas o senhor inspira-me confiança. Eu? Por mim não tenho nada a recear. Mas se fosse assim, não confiava tanto. Está cheio de malandragem. Isso é verdade, mas o que é que se há de fazer? Estou cheia de sono. Tive um dia muito mau. O Laurindo, o meu homem, como é do conhecimento do Sr. João... Trata-me por João. Está bem, vamos ver o que é que dá. O Laurindo, como é do conhecimento do João, foi de cana. Dizem que inocente. Inocente aquele? Não digo que, como toda a gente, não tenha as suas coisas boas, mas a inocência é coisa que nunca deve ter tido. E agora, senhoras e senhores, a grande ação erótica. Zara, a striptease egípcia, escovará os dentes de um crocodilo do Nilo com um gigantesco tubo de pasta dentífrica. Tenho em pé. Quem não aparece, esquece. É melhor eu acompanhá-la. Até vamos para as mesmas bandas. Dormimos debaixo do mesmo teto. Eu gostava. O senhor é muito humano. Mas não podemos entrar juntos.
E jura pelas alminhas que nada de coisa? Juro que nada de coisa. De tea rose, tea gown, and so on. Ai, o meu nada que eu não tivesse previsto. Quando levaram o Sr. Laurindo, foi logo a primeira coisa que me veio à lembrança. Estava-se mesmo a ver que era só alçar a perninha e já está. E que me diz do pivete? Cheire! Cheire! Cheira. Mijo de cão não sai, mas isso ainda é o menos. O pior são os veludos. Sofrem tratos de pulé nas lavandarias, vêm todos desbotados. Eu pago os tragos, Dona Violeta, pago o que for preciso. Era melhor que não pagasse. Mas e os veludos? Quem é que os paga? Onde é que hoje em dia se encontram veludos destes? Veludos de estimação. Não se rie, Dona Violeta, eu sei que a culpa foi minha, mas não há de ficar prejudicado. Nem que eu tenha de ir roubar só para não haver assim nessa exaltação. Bom, eu também não quero estragar a vida de ninguém. A Mimi é boa rapariga, não vou ficar a alugar pragas. Tem de compreender é que a liberalidade tem limites. O animal não pode ficar todo o dia fechado em casa sem ninguém cuide dele. Mas está velhinho. Quero um conselho. Desfaça-se do bicho enquanto é tempo. Tá certo, Nuno. Tá calado. Dona Violeta deu-me 24 horas para me ver livre do pompom. Disse que bastava um simples telefonema para a inspeção sanitária. Já não posso mais. Não tenho condições para ficar com o pompom. Abandoná-lo para aí num canto, nem pensar. Dá-lo a uma pessoa de confiança. Eu até gosto muito de animais, mas não tenho sítio onde eu pôr. Nem sequer tinha pensado nisso. Mas lembrando que talvez conhecessem alguém. Quem é que pode querer ficar com um cão tão velho? Lá velhinho está ele. E o Laurindo? O que é que o Laurindo irá pensar disto tudo? Verdade. Como é que está o Sr. Laurindo? Ainda não me deixaram ir vê-lo. Mas sei que já foi transferido para a penitenciária. Coitada. Era muito bom para o cão. Era ele que o levava a passear. A minha vida nem sempre dá para isso. Quer um conselho de amigo? Manda bater o bichinho. Um veterinário? Isso é morte de luxo. Leve-o ao canil da Câmara. Não sofre nada, acredite. Se tivesse tempo, ia consigo. E onde é isso? Eu vou. Quer ficar com a coleira lateral do animal? Tanto melhor. Pouco-me trabalho. Não sou pequeno, não sofre nada. O efeito de injeção é instantâneo. Mistura-se o vinagre na tigela com o sangue ainda quente para não criar o coágulo. Isto não é mal de alumínio? Na minha aldeia era assim que fazíamos. Às vezes, a criação, depois da cabeça cortada, ainda fugia pela cozinha fora e nós todos a correr atrás dela. Éramos muitos irmãos. Agora não todos, cada um para o seu lado. Mais família? O meu pai emigrou para a Venezuela. Nunca mais ninguém soube nada dele. A minha mãe continua na terra. A Celzinha. A Celzinha? A minha filha. Ainda é pequenina. É raro ir vê-la. É muito longe, mas sei que está bem.
É uma pena não haver telefone. Escrever, não tenho jeito. Nunca sei o que dizer. Muitos beijinhos e saudades. Sempre que posso, mando-lhe dinheiro. O vestuário está muito caro. Mas tenho feito economias para que a menina possa ter estudos e não venha a fazer a mesma vida do que eu. Apesar da minha vida não ser assim tão má, também tenho salário bom. Tens o dinheiro renda no banco? Tenho horror aos bancos. Na minha terra, guarda-se o dinheiro num pote de ferro ou debaixo do colchão e ninguém lhe toca. Em Lisboa é diferente. Eu sei, mas o que é que se há de fazer? Nasci assim e assim hei de morrer. Gosto de Lisboa, mas um dia hei de voltar à terra. Gosto de me sentir ao pé da terra, ao lado da minha mãe já velhinha e da Celzinha. E não me importa se para comer só houver uma tigela de sopa quente. Bastar-me-á então enterrar ambas as mãos na terra para sentir que tudo nasce dela. Já não são horas de lavar a louça. Faz aí. Ando aos ninhos. Parabéns a vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É para dar sorte. Só uma gotinha, por causa dos gases. Dá sorte, dá sorte. Conto muito, senhor. A sua. Agradeço a sua atenção. Estou sem apetite. Nunca fui muito doceiro. A mim, quem me tirou o bacalhau, tira-me tudo. E à vizinha, o que é que se lhe oferece? Umas palavrinhas, Sr. João. Não tenho palavras. Dê-se a primazia à música. Não se arme parva, menina.
Vamos com o clarinete, se não vai a toque de caixa. Andor, andor. Clarinete, 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 clarinete. Clarinete, 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 clarinete. Ai, credo. Valha-nos Santa Bárbara. É a minha prenda de anos. Tens os bicos das mamas cheios de leite. Já meti em trabalhos. Preciso chamar a polícia. O que aconteceu? Diga. A Mimi morreu. Morreu-me nos braços. Ainda chamámos uma ambulância, mas já não havia nada a fazer. A Mimi fez uma daquelas operações. Eu não sabia de nada. Se tivesse sabido, teria encaminhado as coisas de outra maneira. A Mimi ficou aos beijos sem sangue. Foi até a rapariga que deu com ela. Naquela aflição ainda me chamou, mas já não havia nada a fazer. Logo a mim, Sr. João, que não fiz mal nenhum a Deus. Trabalhos.
senhores. Adorei, adorei, adorei. Não me passou desapercebida a finura do sopro e a clareza do timbre instrumental. Queira a grande mozartiana que se antevê aceitar a humilde, mas sincera homenagem deste seu incondicional admirador. São lindas. Auguro-lhe grande futuro como solista. E lá estarei para a escutar. Seria uma catástrofe que um talento tão promissor como o da menina não fosse encorajado como merece. É uma dor de alma que a flor mais promissora possa ser lançada às ortigas. E por vezes basta tão pouco. Um petit rien. O consolo de uma palavra amiga para que o destino. Progressos, progressos, só nos países em que verdadeiramente se aprecia a música. A Itália, a Alemanha e, por que não, a Áustria? Salzburgo. Eu bem gostaria, mas... Recebi uns dinheiritos e tive uma ideia. Vigo e ao Corte Inglês para começar, passando pelo Porto e por Viana. O Verde Minho e o Gerês para lavar os olhos e os pulmões. Finalmente, a apoteose galega com os mexilhones, as tacinhas de vinho do Ribeiro ao pôr do sol, num cantinho das Rias Baixas. O todo em autopullman com ar-condicionado. E a música? Não me esqueci. Mas agora a música é outra. Eu amo a menina Julieta. Tem-me a seus pés. Faça de mim o que quiser. Mas eu não quero fazer nada. Não seja ridículo. Nós os dois, nunca. Ha, 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 ha. Estrafego, senhor. Larga, pelo amor de Deus, não desrespeita a família. Peitinhos de rola. Nem a mais, nem a menos. Como Deus mandou. O hermafrodita deixou-me esganadinha, a minha Julieta. Quem? O narigudo? Aquilo é lá capaz de se pôr em cima de alguém. Se é capaz ou não sei. Mas lá que se pôs, pôs-se. Haviam de ver o estado em que deixou a pobre menina. Ter uma coisinha deste tamanho. Aquilo não faz mal à menina. É bem feita, é bem feita, é bem feita. Para mim era panilas. Panilas? Estás-te a fazer desentendida? Pergunta ao teu marido que ele explica-te. Panilas, o meu marido? A mulher não deve estar boa da cabeça. Havias de ver os calos que eu tenho nos beijos da cona por causa dos colhões do meu marido, ouviste? Aguenta-te, coitada, até olha, tem calos. Ah, pois tenho calos e bem me sabem. Pena tens tudo, não tens igual aos meus. Olha, é disto. É o que faz falta. Cá na minha é picha de fressureira. E que mal é que tem?
Não faça um pouco do enjeitadinho, que não tem culpa de Deus o ter assim deitado ao medo. Fazem-me cócegas das bordinhas e mesmo logo a rir. Rite, minha desavergonhada. Juras que estás melhor servida lá em casa? Cada qual come do que gosta. Gostos não se discutem. Eu gosto assim de ficar bem no fundo a cantar de galo. E depois? Garganta! Oxalá que o teu galo não te murcha a crista. Como é que se toca panelas? Meninas, quem quer bananas? Meninas, quem quer bananas? Oh, meninas, quem quer bananas? A minha mãe foi ontem a enterrar. Escorregou numa barra de sabão amarelo e partiu o colo do fémur. Naquelas idades, partir pernas é uma sarrilhada dos demónios. Sobreveio-lhe uma embolia e, quando cheguei ao hospital, já estava isolada dos outros doentes por um bioma. O seu estado inspirava cuidados, ou, se quiserem, já nem inspirava coisíssima nenhuma. Estava para ali como tantos outros, com os olhos cinzentos, já baços, e roncava. A boca disforme, entreaberta e torcida num esgar, dava-lhe uma expressão feroz que nunca lhe havia visto. Perguntei-lhe: então como é que vai isso? Não me respondeu nada, continuou com aquela farfalheira. Duvido que tenha chegado a reconhecer-me. Parecia de facto zangada. Nunca me tinha ocorrido como a eternidade pode ser tão amarga. Adeus, velha. Hei de cá voltar, mas agora preciso de apanhar ar fresco. Pus-me rapidamente a milhas. Às tantas da manhã bateram-me à porta do quarto da velha onde ultimamente tenho dormido. Era a dona da casa a dar-me a notícia com voz ensonada. Mal a vi embrulhada num roupão fedorento, percebi logo ao que vinha. Obrigaram-me a preencher uma data de formalidades para não pagar o enterro. Estou sem óculos. Devem ter caído durante o incidente com a clarinetista e não vejo quase nada. Assinei o que era preciso de olhos fechados. A vala comum, nada de exageros. A impressão da cal, sem dúvida. Mas a velha e eu já a vimos bem pior. Era bastante sórdido o quarto e não fui capaz de lá dormir. Tinha entranhado um característico cheiro a velhos. Desfiz-me dos tarecos mal pude. Uns utensílios de cozinha e pouco mais. Ninguém quis a roupa da cama e com toda a razão. Quem é que quer herdar o fedor da pobreza? Lixo com ela. Apurei-me e tal paus sem me dar ao trabalho de regatear. Não adianta com aquela gentalha. Por estranho que pareça, o que rendeu mais foi o velho fogareiro a petróleo. Ainda estava em muito bom estado e só precisava de uma cabeça nova. Agora estou nas últimas, presinto que estou por pouco. É pena. Não é para me gabar, mas há gente bem pior do que eu. E isto tinha que suceder, precisamente quando me sentia de boa saúde e até já recomeçar a esfarrapar o sardão com alma nova. A menina Julieta fugiu com um dos fagotes da banda. Era fatal. É uma família cheia de sopros. Dona Violeta resignou-se. Um dia destes perdoa tudo com uma salva de peitos. Um pouco de dignidade nunca fez mal a ninguém. Encontrei uma amiga da Mimi, a Judite, que deixou a vida e montou uma geladaria nas Avenidas Novas. Não pareceu agradada por me ver a rondar por ali, mas como sempre fui very british, fiz vista grossa e não perdi as estribeiras. Só flor de nata encomendei eu. Enquanto me aviava, começou a falar da Mimi, dessa desgraçada que nunca teve cabeça, até ia com pretos e coisas assim. Deu-me uma coisa. Filei-a por trás, à canzana, para ser exato, com aquele obstinato rigor que me caracteriza. Ai, Sr. João, isto está mal para o negócio. Não me desgrace, implorou ela. Não a desgracei. Enfiei-lhe o dedo no olho do cu e ficámos assim. Tem um cigarrinho. Um cigarrinho.
Já abriu. Já abriu. Tal é a comida. Não é má, mas ao fim de 4 dias cansa. Tem cartão. É preciso cartão. O senhor tem que ir à junta de freguesia do seu bairro, pedir que lhe passem o cartão. Igual a este. E quem não tem cartão? Se o refeitório não estiver cheio, talvez o porteiro o deixe entrar. Caso contrário, é melhor arranjar um ali à porta, com meia nota, é de caras. Vou andando, não gosto de chegar no fim. Fica-se à espera de mesa e a fruta desaparece no instante. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, o mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau de molhadinho, digo sempre, eu aqui do Portugal.
dizeste, andava a pavilhar-se convencido que é tropa. Bem, vejo. Não é de cerimónias. Isto sempre que há feijão é a mesma história. Pode retirar-se. Então, está saboroso? Um bocadinho salgado. Para o meu paladar está bom. Deve ser muito esquisito de boca. Coloca aí tudo o que tens nos bolsos e não te ardes em engraçadinho. Derlinho, l'amor d'un pedóculo. É policial? Não, é celestial. Nem me lembrava que a tinha no bolso. Era de uma amiga que morreu. Só me servi dela uma vez. Para abrir a barriga de uma boneca. Ah, sim. É melhor sentar-te. Parece que vamos ter uma longa conversa. Senta. Então, e para que abriste tu a barriga de uma boneca? Para tirar o dinheiro. Parece que isto não é para a gente. Fia mais fino. Disse alguma coisa, meu subchefe? Não, nada. Então, e achas bem andares para aí a abrir as tripas das bonecas para lhe sacares o pilim? Não era uma boneca de tripas. Era uma boneca de trapos. O que é isto? Uma carcaça. Toda a gente vê que é uma carcaça. E o que é que a carcaça tem dentro? Rodelas de chouriço. Com licença. O teu nome diz-me qualquer coisa. João de Deus quê? Só João de Deus. É curto. Embora seja o que diz aqui no cartão do Benfica. Tu tens alguma parentela com... O poeta? Nenhuma. Sou apenas admirador, apesar de tudo. É isso. Posso ser um mentecapto, mas tinha cá uma ideia no fundo do assunto. É o poeta da cartilha das escolas. Ainda aprendi a ler por ela. Sei lá. Que ideia foi essa, vestir uma farda da tropa? Perdão. É oficial de cavalaria. É uma arma aristocrática. O carnaval já passou. Onde é que arranjam a farda? Dos ciganos. Também já fui irreverente, sabe? Mas eu estou mesmo a ver o que é que se passou. A paródia com uns amigalhaços e tal. Uns copitos a mais. Grãozinho na asa. Palavra puxa palavra, mais isto, mais aquilo. Uma quinhentada à vista e vai de apostar. Detesto apostas e nunca bebo. Não bebe como? Já viu esta pomada? Purinho. Não tem químicos. Você fez tropa? Logo vi. Então o que é que você faz? Sou um intelectual de esquerda. Porra, ó Damastor. É o quê, meu subchefe? É um indigente, o que é que tu querias que fosse? Estou a ver tudo negro. Com a tropa não se brinca, meu menino. Quero saber o que tinhas na ideia quando de forma subreptícia te introduziste no quartel. Marchar sobre São Bento.
Bem disposto? Vamos até à consulta? Preciso tirar retrete. Podias ter feito aí no balde. Não se pode cagar em paz! Cigarrada. Não vai. Não sabe nada. Ó tu que fumas. Ó tu que fumas. Ó tu que Está quentinha. Mais uma concha? Por acaso tu não és o velho Lívio? Não foste tu que mataste pai e mãe à machadada e mal chegaste à choldra pediste para te trazerem o Peçanha? Não. Esse não era eu. Não foste tu que chegaste a ser dado como morto a tiro na fronteira romena? Não, esse não era eu. Não foste tu que quiseste vender o esqueleto e fingiste de morto para sacares dinheiro para fazer um filme? Não, esse não era eu. Ah, já sei. Foste tu que te puseste em cima da viúva e da criada do almirante Saladas e depois deste em Liru por causa de uma miúda. Não foi bem assim, mas não tem importância nenhuma. O que é que tens feito nestes anos todos? Estado por aqui, à tua espera. À minha espera? A única coisa que conta é aprenderes a administrar o teu estado de simplicidade. E tu? Continuas aqui? Eu tenho esperança de cura. Sou um caso clínico, aliás, benigno. Contigo é diferente. Não há qualquer espécie de esperança para aquilo que é. Aquilo que é. Duvido que me deixem sair assim do pé para a mão. Já falaste com o diretor? Trocámos umas impressões vagas, eu e ele. Não tinha nada para lhe dizer. E vice-versa, presumo. Não te preocupes com a saída, eu trato disso. O diretor é dos nossos. Vou pensar. É pequenito.
Está decidido. Abra-se de par em par a porta sagrada. Sim. Vou-me embora. Vou partir. Eu sabia que o bom senso acabaria por prevalecer. É preciso que, doravante, o teu comportamento seja de tal modo irrepreensível que não levanta mais leve suspeita. A fantochada acabou-se. Ficarei a rezar por ti. É dinheiro honrado. Economizei-o ao longo destes anos todos. És doido, varrido. Não posso aceitar esta massa toda. É muito pago. Que seja, guarda uma nota para recordação. O dinheiro aqui é supérfluo. Serve apenas para alimentar os pequenos vícios. Vou gastá-lo mal gasto. Só nos voltaremos a ver dentro de 20 anos. Se Deus nos der vida e saúde. Deus dar-te a vida. Vai. E dá-lhes trabalho. O mel, eu conheci-o. Era negro, vibrante, luzidio, madrugador.
jovial. Logo de manhã cedo, começava a soltar, dentro do arvoredo, verdadeiras risadas de cristal.